Olá, turma, sejam bem-vindos. Vamos continuar então o nosso estudo sobre administração, as teorias da administração. E hoje nós vamos falar sobre a abordagem comportamental behaviorista, que é uma complementação, uma continuação, né, da abordagem humanística. Aqui continua focando nas pessoas, porém de uma forma mais ampla, com outras teorias, né, relacionadas à motivação humana. E a abordagem comportamental behaviorista continua focando o homem como um ser social, que é motivado por vários fatores, né, como a questão social, a questão financeira, status, entre outros. O conceito de behaviorismo é uma corrente que define a questão do comportamento humano. E os administradores, os estudiosos da administração, os cientistas da administração, trouxeram essas teorias que focam o comportamento humano e procuraram explicar o comportamento humano no ambiente de trabalho, como as pessoas se adequam às organizações e as organizações também se adequam às pessoas, se adaptam às pessoas. Né? A teoria comportamental ou behaviorista da administração, ela trouxe uma nova concepção e um novo enfoque dentro da teoria da administração, as teorias administrativas, que é a abordagem das ciências do comportamento, o abandono das posições normativas e prescritivas das teorias anteriores e a adoção de posições explicativas e descritivas. A ênfase permanece nas pessoas, como eu falei, porém dentro de um contexto organizacional mais amplo. O ponto comum da abordagem comportamental, dos estudos da abordagem comportamental, continua sendo a questão da motivação. Como entender, né, a questão da motivação no ambiente de trabalho, como as organizações elas precisam ter políticas que atendam às necessidades humanas e que dessa forma tragam motivações, além, claro, da motivação interna, a automotivação, que é a principal, né? A maior parte da motivação vem de dentro, é intrínseca, é de dentro para fora. Então, é necessário que a administração conheça as necessidades humanas para melhor compreender o comportamento humano e, dessa forma, né, se utiliza a motivação como um poderoso meio para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. Então, um dos temas fundamentais, principais da teoria comportamental, da abordagem comportamental, é a motivação humana, que começou com a abordagem humanística. Né? Então, a partir do trabalho como foi o surgimento da abordagem comportamental? A partir dos trabalhos da Escola das Relações Humanas, né? Onde a administração passa a apresentar alguns pontos, né? Como a questão das relações interpessoais, dos grupos informais, né? Da motivação, né? Que sai somente da questão financeira, né? Também para a questão social. Então, a abordagem comportamental, ela continua falando sobre isso, né? Salienta também a presença das ciências do comportamento humano, busca soluções mais humanas e flexíveis para os problemas organizacionais, adota posições explicativas e descritivas, né? E a ênfase continua no ser humano, nas pessoas. E essa abordagem, ela surgiu no final de 1940. A motivação humana, né? Nós já vimos desde a aula sobre as relações humanas, a teoria das relações humanas, sobre a questão da motivação, né? Que a motivação é um motivo que leva a uma ação, mover, né? A pessoa tem uma necessidade e essa necessidade é que vai fazer com que ela haja, com que ela se mova, com que ela busque, né, suprir essa necessidade. Então, a motivação dela vem de necessidades ou desejos, né? A teoria comportamental baseia o entendimento do comportamento através do comportamento individual das pessoas. Então, dessa forma, se tornou necessário o estudo da motivação humana, porque nem sempre o que motiva uma pessoa motiva da mesma maneira outra pessoa. Então, é muito individual a questão da motivação, como nós vimos na pirâmide das necessidades de Abraham Maslow e vamos continuar vendo aqui. Então, os behavioristas, eles identificaram a necessidade da administração em conhecer o comportamento humano e, a partir de então, melhorar, né, o ambiente de trabalho para se adequar à questão das necessidades humanas e melhorar a qualidade de vida no trabalho, né? E nós vimos já a pirâmide das necessidades humanas de Abraham Maslow. Vamos continuar vendo a pirâmide das necessidades no contexto organizacional, e também tem outros estudos que falam sobre a motivação, como a teoria dos 2 fatores de Herzberg, Frederic Herzberg, né? Entre outros estudos sobre o comportamento humano e motivação humana. Então, Abraham Maslow, ele categorizou as necessidades humanas em uma hierarquia de importância, como nós vimos na aula anterior, né?
E nessa hierarquia, ele colocou as necessidades primárias e as necessidades secundárias dentro de uma pirâmide, né, onde nós temos da base até o topo da pirâmide, né? Então, as necessidades fisiológicas, que tem a ver com alimento, repouso, abrigo, as necessidades de segurança, proteção contra o perigo, desemprego, discriminação pessoal, profissional, políticas administrativas imprevisíveis. As sociais, relacionamento, amizade, aceitação, afeição, compreensão, consideração. As de estima, satisfação do ego, orgulho, status e prestígio, autorrespeito, reconhecimento, confiança, progresso, apreciação e admiração dos colegas. E a autorrealização, né, que tem a ver com o autodesenvolvimento, as necessidades de autorrealização das pessoas, que já chegaram a um ponto já, vamos dizer que no auge, né, a excelência pessoal, a competência, a expertise. Então, essas necessidades, elas foram colocadas nessa pirâmide, onde na base nós temos as necessidades fisiológicas de segurança, que elas são consideradas necessidades primárias, e são os primeiros fatores que motivam as pessoas, né, que se não tivermos essas necessidades supridas, pelo menos de forma adequada ou razoável, não tem como estar motivado para outras coisas, né? Então, como as organizações, as empresas, elas vão suprir essas necessidades fisiológicas de segurança? As fisiológicas têm a ver com o nosso corpo, né? Tem a ver com a nossa vida, né? Que se a gente não suprir, a gente não consegue sobreviver, que é o conforto físico, o intervalo de descanso, horário de trabalho razoável. Então, essas necessidades, elas vão suprir as nossas necessidades fisiológicas. De segurança, que políticas as organizações podem ter para suprir as nossas necessidades de segurança? Condições seguras no trabalho, remuneração e benefício, estabilidade no emprego. Essas políticas, elas vão trazer segurança e, claro, vão nos motivar, né, vão ajudar no nosso desempenho dentro da organização. Como as organizações suprem as necessidades sociais? Quais são as políticas? Amizade dos colegas, dos superiores, de todos os stakeholders, né, daquela organização, a interação com os clientes, um chefe, né, um superior amigável, né, empático, atividades empresariais de lazer, entre outras coisas, né? E as necessidades de estima, né? Como as organizações podem ter políticas para suprir? Responsabilidade por resultados, a questão de ter autonomia, né, de ter um trabalho desafiador, o orgulho e reconhecimento, ser reconhecido, a promoção, né, promoções de acordo com mérito e competência, tudo isso vai o quê? Suprir as necessidades de estima. E as necessidades de autorrealização já tem a ver com todo o potencial, né, individual, né, o trabalho criativo e desafiante, diversidade, autonomia, participação nas decisões. Então, as organizações, elas precisam ter políticas que supram essas necessidades, né? Dessa forma, as pessoas vão conseguir estar mais motivadas, né, no ambiente de trabalho, ou seja, elas têm a motivação individual, a automotivação, mas o ambiente ao redor precisa ter políticas, né, que também tragam motivação e satisfação. E nós temos um outro estudo que fala sobre a questão da motivação no ambiente de trabalho, que é a teoria dos 2 fatores de Herzberg, né, um americano, que identificou 2 fatores que orientam o comportamento humano em situação de trabalho. E ele chamou esses fatores de fatores higiênicos ou extrínsecos, né, que estão dentro da gente, fora da gente, e os fatores motivacionais ou intrínsecos são aqueles que estão dentro, que vêm de dentro para fora. E os extrínsecos estão fora, estão ao redor, no ambiente, né, organizacional. E como funciona, né? Herzberg diz que os fatores extrínsecos ou higiênicos, eles são tipo um remédio. Você está com dor de cabeça, você toma aquele remédio, ele ameniza a sua dor por um tempo, mas depois pode ser que essa dor volte mais forte em outro momento. Então, ele diz que esses fatores, né, higiênicos ou extrínsecos estão no ambiente que rodeia o indivíduo, né? Que se eles não forem melhorados com o tempo, não tiver melhoria contínua, esses fatores, eles param de motivar. Eles deixam de motivar, ou seja, são fatores que ele chama de insatisfacientes, porque só satisfazem por um tempo, depois, se não tiver melhoria, eles param de satisfazer ou de motivar. Quais são esses fatores? Salários, benefícios, o tipo de supervisão, né? As condições físicas e ambientais do trabalho, as políticas da empresa, o relacionamento entre os funcionários e seus superiores, a empresa em todo o contexto, né? Então, esses fatores, eles não estão no poder, né, do trabalhador, né, do colaborador. É a empresa que tem políticas, né, para esses fatores aí. Então, esses fatores precisam ter melhorias contínuas para que continuem motivando,
né? Então, como as pessoas se sentem em relação à sua empresa, tá? Os fatores extrínsecos estão ao nosso redor, nós não temos poder de decisão, porém a organização ela precisa, né, ter políticas de melhorias contínuas, né? E os fatores motivacionais ou intrínsecos, né? Os fatores motivacionais ou intrínsecos estão sob o nosso controle, é de dentro para fora, tem a ver, né, com a forma como nós executamos o nosso trabalho. Ninguém pode pegar a minha mão, minha cabeça, minha mente e fazer por mim o meu trabalho. Eu tenho que estar automotivada para isso, né? Então, esses fatores intrínsecos, eles estão sob o nosso controle, enquanto os extrínsecos não estão sob o nosso controle. Estão sob o controle da organização, das pessoas que tomam decisão nas organizações. Já os motivais ou intrínsecos, eles estão sob o nosso controle. Herzberg diz que esse fator motivacional intrínseco, ele é satisfaciente, né? Porque ele é um fator que traz satisfação contínua, é um fator motivador, porque eu tenho que estar motivado para fazer o meu trabalho, e para isso, né, eu procuro crescer, eu procuro ter progresso profissional, ter reconhecimento, ter responsabilidade, me capacito, ou seja, eu procuro melhorar para fazer da melhor maneira possível o meu trabalho, porque depende de mim, as minhas tarefas do meu cargo dependem de mim. Então, eu tenho que estar automotivado para isso. É como o estudo, né? Estudar depende de mim. Ninguém pode estudar por mim. Eu tenho que estar automotivado para isso, né? Então, os fatores motivacionais ou intrínsecos, eles são satisfacientes porque dependem do indivíduo, né? É como o indivíduo se sente em relação ao seu cargo. E Herzberg propõe o seguinte: para continuar o ambiente de motivação contínua, no ambiente de trabalho, as organizações elas podem o quê? Ter políticas que continuem motivando, as políticas que têm a ver com salário, as relações interpessoais, o ambiente de trabalho, os equipamentos de trabalho. Esses fatores extrínsecos, eles precisam ter melhorias contínuas para que continue motivando e satisfazendo. E os fatores intrínsecos, né, eles podem continuar através do quê? Através de tarefas mais desafiadoras, também progressão na carreira, as pessoas que gostam de tarefas desafiantes, né, que gostam de ter autonomia, né, e que buscam metas maiores, essas pessoas elas devem ser estimuladas constantemente, porque isso também vai suprir o quê? Essas necessidades intrínsecas, né, que tem a ver com automotivação, tem a ver com as tarefas do meu cargo, que só eu posso fazer, né? Dentro dos estudos também da abordagem comportamental, já que aqui fala sobre comportamento, né, os estudos sobre o comportamento humano, também tem um estudo que fala sobre o comportamento do administrador, né, os estilos dos administradores, né, na hora de administrar. E esse estudo de McGregor, ele diz o seguinte: existem duas teorias, né, que são opostas, antagônicas entre si e que explicam o comportamento do administrador no ambiente de trabalho, e ele chamou de teoria X e teoria Y. Então, a teoria X, né, é voltada para aqueles indivíduos, para aqueles líderes, que eles têm uma visão negativa a respeito do ser humano. É muito baseada no homo econômicos, né? Eles acham que as pessoas não têm autonomia, precisam ser dirigidas, precisam ser motivadas, não são de confiança. Então, dessa forma, eles vão ter o estilo de administrar deles é o estilo X, que é aquele estilo de administrar apenas com uma comunicação mais vertical, ordens para serem cumpridas, pouca comunicação, o trabalho em equipe também é o mínimo, ou seja, a visão, né, desse administrador estilo X é uma visão, né, negativa sobre o ser humano no ambiente de trabalho. Eles acham que as pessoas são preguiçosas, não têm ambição, resistem às mudanças, e para isso eles administram através de controles, né? Controle imposto às pessoas, né? É um estilo de administração rígido, autocrático, né, onde as pessoas trabalham dentro de padrões planejados, são vistas como um mero recurso. Então, a gente percebe que é muito voltada para a questão da abordagem clássica, né, onde nós temos aquele conceito do homo econômicos, né? E a teoria Y já é o oposto, é antagônica à teoria X, é o estilo Y, são os administradores que eles têm uma visão positiva sobre o ser humano. Eles acham que o ser humano gosta sim de trabalhar, que o trabalho é uma fonte de satisfação, que as pessoas elas podem se tornar positivas e não passivas através de outras experiências. As pessoas têm motivação e potencial de desenvolvimento, né? Que eles têm sim responsabilidade, que eles têm ambição, né? Que eles têm capacidade ampla, né? Então, o estilo de administrar desses administradores que têm o estilo X, né, voltado para a teoria
para a teoria Y, né, um estilo aberto e democrático, participativo, baseado no trabalho em equipe. Então, o estilo X é a visão negativa sobre o ser humano. O estilo Y é a visão positiva sobre o ser humano. Então, de acordo com essas visões que os administradores têm sobre as pessoas, eles vão ter, né, formas de administrar. E aí, né, o sistema pode ser um sistema autoritário coercitivo, né, voltado para a teoria X, autoritário benevolente. Já para a teoria Y é o sistema mais participativo, mais consultivo. Então a gente percebe que o sistema, o estilo de administrar mais adequado é o estilo Y, mas não significa que o estilo X de administrar, né, a teoria X, esteja totalmente errada, porque depende. Depende do tipo de organização, depende da situação, é a questão da contingencial, ou seja, depende. Nada na administração é absoluto, tudo é relativo. Então, até o estilo de administrar, em alguns momentos você pode ter mais o estilo X, outro o estilo Y, e na maioria das vezes nós temos uma mistura dos dois estilos, né? O comportamento organizacional também foi tratado na abordagem comportamental, que é o estudo da dinâmica das organizações, de como os indivíduos se comportam, baseia-se no princípio de que a organização somente alcança seus objetivos se os colaboradores se coordenarem para realizar algo que individualmente não fariam. Então, a cooperação, é o trabalho em equipe, é uma boa coordenação, né? Então, as pessoas entram na organização em busca de satisfazer suas necessidades e a organização também tem seus objetivos a serem alcançados, né? E então isso é uma troca, há uma interação muito forte entre pessoas e organização e é isso que forma o comportamento organizacional, a dinâmica da organizacional. E nós temos a teoria do desenvolvimento organizacional, que surgiu em 1962, que foi criada com o objetivo de facilitar o desenvolvimento e o crescimento da organização. Essa teoria, o DO, né, são estratégias que visam, a partir da análise de alguns fatores que acontecem interno ou externamente, aperfeiçoar, né, as questões organizacionais, como os relacionamentos, a questão da liderança, trabalho em equipe. Então, o DO, ele foca principalmente a questão da mudança, porque as organizações, elas são sistemas orgânicos, naturais, flexíveis para se adaptar às mudanças e dessa forma elas precisam estar em desenvolvimento contínuo. Então o DO, ele foca a questão da mudança organizacional, né? Então, gente, a abordagem comportamental, vocês têm material farto na apostila, em livros, nos slides, tá? É muito interessante, assim como a abordagem humanística, porque essas duas abordagens, elas focam as pessoas, né? E a partir desses estudos, o ambiente de trabalho, né, se tornou melhor para as organizações buscam continuamente ser o melhor lugar para as pessoas trabalharem. Todos os anos sai a lista das melhores empresas para se trabalhar e essas empresas, elas têm políticas muito boas na área de gestão de pessoas, por isso elas são consideradas as melhores empresas para se trabalhar, porque elas têm, né, algumas características que as diferenciam das outras. Uma boa aula, bom estudo, até mais.